Você lembra daquele machado que a gente tirou a ferrugem no vídeo passado? Pois é, ferramenta sem ferrugem que continua cega ainda é ferramenta ruim. De nada adianta o metal limpo e protegido se o fio não corta mais nada. E aqui vai uma coisa que quase ninguém sabe: você não precisa de afiador elétrico de R$ 200, nem de levar numa ferraria para pagar R$ 30, 40 por peça. Precisa de uma pedra, um pouco de água e o jeito certo de mover a mão. Isso não custa nada depois da primeira compra e dura vida inteira. Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa só, rapidinho. E depois eu não toco mais nesse assunto o vídeo inteiro. Esse truque e mais outros 110 estão reunidos no manual do Chico Taquara. Link aqui embaixo, se você quiser. Dito isso, vamos ao que interessa. Meu nome é Francisco Taquara. Sou carpinteiro, moro no interior. Se você viu o vídeo passado, sabe que eu te mostrei como tirar ferrugem de qualquer ferramenta de ferro com um pó de R$ 11. Muita gente comentou, perguntando, e depois de limpo, como deixo cortando de novo? Então, aqui vai a parte 2, o que eu devia ter te contado junto. Porque limpar a ferrugem e não afiar depois é meio caminho andado só. Ferramenta boa de verdade precisa das duas coisas: metal protegido e fio afiado. Hoje eu te mostro a segunda parte. Eu aprendi a afiar faca antes de aprender a assinar meu próprio nome direito. Meu pai tinha uma pedra de amolar que ficava sempre no cantinho da oficina, gasta no meio de tanto uso, uma covinha funda, formada de décadas de gente da família passando lâmina ali. Eu devia ter uns 10 anos quando ele me deixou tentar afiar uma faca de cozinha pela primeira vez. Errei o ângulo umas 20 vezes, arranhei a pedra de qualquer jeito, e ele só ficava olhando, sem falar nada, até eu perguntar frustrado por que não estava ficando afiado. Ele pegou a faca da minha mão, fez 3 passadas rápidas, devolveu e disse: "Você tá pensando demais na força. Isso aqui não é força. É ângulo e repetição." Levei uns bons meses para realmente entender o que ele queria dizer com isso. A mão só aprende fazendo errado várias vezes antes de acertar. Hoje eu ainda uso aquela mesma pedra. Ela ficou para mim quando ele faleceu, e é provavelmente a ferramenta mais usada de toda a minha oficina, mesmo sendo a mais simples e mais barata de todas. Toda vez que você usa um machado, uma faca, uma foice, o fio dela vai se desgastando, não só ficando cego, mas literalmente dobrando pro lado, num nível microscópico. Você não vê isso a olho nu, mas é exatamente por isso que uma faca afiada de loja para de cortar bem. Depois de um tempo de uso, o fio empenou pro lado, não sumiu de verdade. Afiar não é gastar a ferramenta, é corrigir essa dobra, trazer o fio de volta para a reta, e o metal volta a cortar que nem novo. Uma faca bem cuidada, afiada do jeito certo, dura gerações, literalmente. Não é força de expressão. A faca que eu mais uso na cozinha de casa, minha esposa usa há mais de 20 anos e continua cortando tomate igual no primeiro dia. Isso muda completamente a forma como você pensa em comprar ferramenta. Em vez de comprar faca nova toda vez que a antiga não corta mais, você aprende a manter a que já tem, e economiza muito mais do que parece, ao longo de uma vida inteira comprando ferramenta. Você precisa de uma pedra de afiar. No Brasil, você acha como pedra de amolar em qualquer loja de ferragem, por uns 15 a R$ 30, dependendo do tamanho e da granulação. Uma de 2 lados, um lado mais áspero, para ferramenta muito cega ou com fio danificado, e outro mais fino, para dar o acabamento final. Resolve praticamente tudo o que você precisa. Existem pedras naturais e pedras sintéticas. As sintéticas são mais baratas e mais fáceis de achar e funcionam perfeitamente bem para o uso comum de casa e oficina. Não precisa gastar mais numa pedra japonesa cara, a não ser que você já seja um afiador avançado querendo resultado de precisão muito alta. E água. Só isso. Não precisa de óleo especial, não precisa de máquina. A pedra molhada é o suficiente. Algumas pedras mais antigas, tipo as
que já vem na família há gerações, funcionam até melhor molhadas do que secas, porque a água carrega embora o resíduo de metal que vai se formando durante o processo, mantendo a pedra limpa e cortando bem. Se você já tem uma pedra em casa, provavelmente já tem tudo que precisa para esse vídeo inteiro. Aqui vai a parte que a maioria das pessoas erra, e é o motivo de tanta gente desistir de afiar na mão achando que não sabe fazer o ângulo. Você não afia reto, deitando a lâmina plana na pedra. Você inclina mais ou menos o ângulo de duas moedas empilhadas embaixo das costas da lâmina. Isso dá uma inclinação de uns 15 a 20 graus, que é o ângulo certo para a maioria das facas e machados de uso geral. Ferramenta mais pesada, tipo machado grande de rachar lenha, aceita um ângulo um pouco maior, mais perto de 25, 30 graus, porque precisa de um fio mais resistente para aguentar o impacto contra a madeira sem lascar. Um jeito fácil de aprender esse ângulo, se você nunca fez isso: encosta a lâmina totalmente deitada na pedra primeiro, sentindo ângulo zero. Depois levanta bem devagar até sentir que ela descolou um pouquinho da pedra. Geralmente é ali, esse pequeno levantamento, que fica o ângulo certo. Não precisa ser perfeito matematicamente. Precisa ser constante. O erro mais comum é mudar o ângulo no meio do movimento, o que deixa o fio irregular, com pontos afiados e pontos cegos alternados na mesma lâmina. Uma dica que meu pai me deu, e que funciona muito bem para quem está começando. Imagina que você está tentando fatiar uma casquinha bem fina da própria pedra, como se ela fosse um pedaço de queijo. Esse jeito de pensar ajuda a manter o ângulo mais firme na cabeça do que só pensar. Inclina um pouco. Molha bem a pedra com água antes de começar. Pedra seca não funciona direito, e pode até rachar com o atrito do metal. Segura a ferramenta numa mão, firme, e a pedra na outra ou apoiada numa superfície estável. Um pano dobrado embaixo da pedra ajuda ela a não escorregar na bancada enquanto você trabalha. Com o ângulo certo, empurra a lâmina pela pedra num movimento único, de um lado para o outro, sempre na mesma direção, como se você tivesse tentando fatiar uma camada bem fina da própria pedra. Fazendo esse movimento umas 10, 15 vezes de um lado da lâmina. Depois vira e faz o mesmo número de vezes do outro lado. Isso é importante, porque afiar só de um lado deixa o fio torto, puxando para um lado, e a faca acaba desviando quando você corta reto. Você vai sentir, com o dedo, nunca no fio, só na lateral da lâmina, uma rebarba fina se formando, tipo um fiapo de metal, quase imperceptível ao olho, mas bem sensível ao toque. Isso é sinal de que você está progredindo direito, e não um erro. Quando sentir a rebarba dos dois lados, alterna passadas mais leves, uma de cada lado, até ela sumir. Isso alinha o fio final e remove aquele fiapinho que, se deixado, quebra rápido e deixa o fio cego de novo em poucos usos. Termina passando a lâmina levemente numa lona ou couro, só para tirar qualquer resíduo solto e dar um acabamento final no fio. Isso assenta o fio e deixa ele mais durável no uso do dia a dia. Para saber se ficou afiado de verdade, não testa no dedo. Isso é perigoso e não te diz muita coisa de confiável. Testa cortando uma folha de papel segurada no ar, sem apoiar em nada. Fio bem afiado corta limpo, no movimento só, sem rasgar nem prender o papel. Ou testa raspando levemente um pelo do braço. Se tirar fácil sem puxar nem machucar, tá afiado de verdade. Se a faca só rasga o papel, ou o pelo dobra sem cortar, ainda falta umas passadas. Não desiste, volta pra pedra e continua. Vou ser honesto, a primeira vez que você fizer isso, provavelmente não vai ficar perfeito. Isso é uma habilidade de mão, não uma receita de bolo. Leva algumas tentativas para sua mão aprender o movimento e o ângulo constante. Eu levei meses para realmente pegar o jeito quando era menino, e ainda hoje, uma faca muito específica ou muito danificada. Às vezes me dá trabalho. Não desanima, se a primeira faca não ficar profissional. Fica melhora cada vez, e o ganho de prática é rápido. Na quinta, sexta faca afiada, sua mão já entendeu o movimento de um jeito que nenhuma
Explicação em vídeo consegue ensinar sozinha. E isso não substitui a afiação profissional para ferramenta muito específica, tipo faca de churrasqueira muito cara com aço japonês especial ou instrumento de precisão cirúrgica. Para machado, faca de cozinha comum, foice, ferramenta de trabalho geral, isso resolve completamente, pro resto da vida, sem gastar nada depois da pedra. Pensa nisso. Quanto custa levar uma faca para afiar numa loja? Uns 15, 20 reais por peça, toda vez que ela desafia. Se você tem 5, 6 facas em casa, mais um machado, uma foice, isso vira um gasto recorrente, geração após geração de ferramenta comprada e perdida. Uma pedra de afiar custa isso uma vez só, e dura décadas, vira a mesma ferramenta que serve para toda faca, machado e foice que você tiver, pro resto da vida, e provavelmente para a próxima geração também, se você cuidar dela. Não tem ninguém escondendo isso de propósito. É que não tem como vender assinatura de afiar a mesma pedra para sempre. Tem lucro em você voltar toda vez que a faca desafia. Não tem lucro nenhum numa pedra que você compra uma vez e usa a vida inteira. Então aqui vai o que eu quero que você faça. Pega aquela ferramenta que a gente limpou de ferrugem no vídeo passado, ou qualquer faca cega que você tem em casa, e testa esse método hoje. Não precisa comprar nada além da pedra. Se ainda não tiver uma, me conta aqui embaixo. Funcionou para você? E qual ferramenta ficou afiada de novo? Se você tem uma história parecida com a minha, de alguém da família te ensinando a afiar, eu quero ouvir também. Eu leio todos os comentários. Se inscreve aqui, que sábado que vem eu volto com outro segredo antigo, que ainda funciona.